Pessoal, professor Josias Santana aqui falando do canal Platina na Física, e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa sequência de resolução de exercícios propostos, dessa vez do capítulo 20 do livro Os Fundamentos de Física, volume 1, da 9ª edição do Ramalho. E essa é a parte 2 desse vídeo. Aqui nós vamos começar pela questão 503, que diz o seguinte: determine a densidade de uma mistura homogênea em massas iguais de dois líquidos de densidades 0,3 gramas por centímetro cúbico e 0,4 gramas por centímetro cúbico. Essa questão é muito similar da última questão que nós resolvemos no vídeo passado, só que lá no vídeo passado, ao invés de ter massas iguais, nós tínhamos volumes iguais. A densidade 1 é 0,3 gramas por centímetros cúbicos, a densidade 2 é igual a 0,7 gramas por centímetros cúbicos. A densidade do novo líquido formado, D, vai ser quem? A massa total dividido pelo volume total. A mesma analogia aqui. A massa total é quem? É a massa do volume 1 mais a massa que eu tenho do 2. Como essas massas vão estar em quantidades iguais, eu posso escrever aqui que M1 é igual a M2, que vai ser um M qualquer. Tudo isso aqui dividido pelo volume total. E o volume total vai ser quem? O volume que eu tenho do material 1 e o volume que eu tenho do meu material 2. Substituindo aqui, M1 igual a M2 igual a M, eu tenho 2M aqui em cima. Tudo isso aqui dividido por quem? Quem vai ser o volume 1? Nós vamos novamente voltar para aquela história. A densidade de 1 é a massa do volume do material 1, que vai ser só M, dividido pelo meu V1. A densidade 2 vai ser a massa, só M, que são iguais, dividido pelo meu volume 2. Com essas relações aqui, nós temos o quê? Que o volume 1 é igual a M sobre a densidade 1, e o meu volume 2 vai ser a própria massa M, dividido pela minha densidade 2. Então, vamos substituir esses valores nessa equação. Então, vou ter M sobre D1 mais M sobre D2. Dessa forma, nós temos o quê? A densidade D vai ser igual a quem? Aqui vamos ter que tirar o MMC para poder fazer essa operação. Eu tenho 2M dividido. Quando eu tirar o MMC de D1 e D2, eu vou ter o quê? O produto. D1, D2. E aqui em cima vai ficar quem? D1M mais D2M. O M a gente pode colocar em evidência, e aqui a gente tem a fração de frações. Repete a primeira. 2M dividido por 1 e multiplica pelo inverso da segunda. D1, D2 dividido por o M aqui eu posso colocar em evidência, né? M que multiplica D1 mais D2. Dessa forma, nós temos o quê? Esse M aqui em cima cancela esse M aqui de baixo. E podemos sair substituindo agora os valores do meu D1 e do meu D2. Então, a minha densidade D vai ser quem? 0,3, que multiplica 0,7. Tudo isso aqui dividido por quem? Por 0,3 mais 0,7. 0,3 vezes 0,7 dá 0,21. 0,3 mais 0,7 me dá 1. Então, a minha densidade D é 0,21 gramas por centímetros cúbicos. Esquecemos desse 2 aqui, ó. O 2 aqui está multiplicando. Então, aqui também tem 1 vezes 2. Então, a nossa resposta, na verdade, vezes 2 dá 0,42 gramas por centímetros cúbicos. Agora sim, o bom de errar aqui é que já fica como dica também para vocês. Sempre ficarem atentos para não cometerem esse tipo de erro. O que é que nós podemos observar aqui? Que quando a gente pegou e fez a mistura de massas iguais, nós também tivemos uma densidade intermediária, só que dessa vez ficou mais próxima, menor densidade. Não ficou algo no meio termo, como ficou quando a gente estava misturando
os volumes. Bom, pessoal, essa questão diz o seguinte. Num vaso cilíndrico de raio 5 centímetros, é colocado mercúrio até a altura de 50 centímetros, sendo 13,6 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico a densidade do mercúrio, 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade e 10 a quinta pascal a pressão atmosférica, determine, item A pressão hidrostática do mercúrio no fundo do vaso. Bom, a pressão hidrostática, vou chamar aqui de pH, ela é definida como sendo a pressão devido à minha coluna de líquido. Ou seja, vai ser a densidade do mercúrio multiplicado pela altura desse meu mercúrio, multiplicado pela aceleração da gravidade local. Então aqui nós vamos ter o quê? A pressão hidrostática, no item A, vai ser dada pela densidade a quem? 13,6 vezes 10 ao cubo, vezes quem? A altura. 50 centímetros é igual a 0,5 metros. Ou posso escrever como sendo 1/2. Tudo isso aqui multiplicado por quem? Pela aceleração da gravidade, que é 10. Então vamos lá. Quando você pega 13,6 e divide por 2, você vai ter aqui que a sua pressão hidrostática vale 6,8 vezes 10, 10 ao cubo vezes 10 à primeira, vai me dar 10 à quarta pascal. Vamos lá para o item B. O item B, ele quer a pressão total no fundo desse vaso. A pressão total no fundo do vaso vai ser quem? A pressão total vai ser a pressão hidrostática somada com a pressão atmosférica. Então aqui nós vamos ter o quê? Como a pressão atmosférica ela é dada como sendo 10 à quinta pascal, vamos converter a minha pressão hidrostática também para ficar 10 à quinta para a gente poder somar. Então vai ser 0,68 vezes 10 à quinta, mais a minha pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 à quinta. Dessa forma, nós temos que a pressão total vai ser 1,68 vezes 10 à quinta pascal. Por fim, o item C, ele está pedindo para a gente dizer qual é a força, a intensidade da força atuante no fundo do vaso. Como é que nós vamos poder encontrar isso? Vamos partir para o princípio mais básico, que a gente lembra que a minha pressão total vai ser a força dividido pela área. Dessa forma, a força vai ser quem? O produto da área vezes a minha pressão total. A área da base vai ser quem? Se o cilindro tem raio de 5 centímetros, a minha área da base vai ser dada por πr ao quadrado. Isso aqui multiplicado pela minha pressão total. Dessa forma, nós temos aqui que a força vai ser o quê? 3,14 vezes. O raio aqui está em centímetros. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser, ao quadrado vai ser 25 vezes 10 a menos 4. Multiplicado aqui pela minha pressão total, que a gente viu que é 1,68 vezes 10 a quinta. Dessa forma, nós vamos ter que a minha força F vai ser quem? 131,88 vezes 10. Escrevendo aqui em notação científica, nós vamos ter que essa minha força F é aproximadamente 1,32 vezes 10 à terceira newtons. A nossa próxima questão, a questão P505, fala o seguinte. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Conforme esse gráfico aqui. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A pressão atmosférica. Bom, aqui já começou fácil para a gente, porque se à medida que eu estou avançando nesse gráfico, eu estou aprofundando, eu estou entrando no interior, a pressão atmosférica vai ser o valor da pressão quando no meu eixo horizontal aqui eu estou em zero.
Ou seja, se ele está partindo do ponto 1, a minha pressão atmosférica aqui vai ser justamente essa. A pressão atmosférica aqui vale 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ele quer que a gente calcule a densidade do líquido. Para calcular a densidade do líquido, nós vamos fazer uso da seguinte artifício aqui. Nós vimos que a pressão total ela é dada como sendo a pressão atmosférica mais a minha pressão hidrostática. Onde essa minha pressão hidrostática é a densidade multiplicado pela aceleração da gravidade vezes a minha altura. Por esse gráfico, eu consigo saber quem é a minha pressão total. Se eu pegar aqui esse ponto, que eu tenho 1 metro de profundidade, ele vai estar com a minha pressão de 1,2. Então, utilizando esse ponto aí, nós vamos ter o quê? Que a pressão total é 1,2. A minha pressão atmosférica, já vimos que é 1. E vezes 10 a quinta. Aqui vezes 10 a quinta. Dessa forma, bastaria a gente calcular a nossa pressão hidrostática, que vai ser quem? O D é justamente quem eu quero encontrar. A aceleração da gravidade, ele mandou a gente usar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E a minha altura H vai ser 1. Então, aqui eu vou ter 10 D. Pronto, substituindo esses valores na equação que nós temos, vamos ter o quê? 1,2 vezes 10 à quinta é igual a 1 vezes 10 à quinta mais 10D. Dessa forma, a gente vai ter o quê? Esse 1 está desse lado positivo, passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter que 10 vezes a densidade vai ser igual a 0,2 vezes 10 à quinta. Dessa forma, eu tenho o quê? Que a minha densidade D vai ser igual a 2 vezes 10 à terceira. Qual vai ser a unidade de medida aqui, pessoal? Da densidade. Se a gente está tratando a densidade todo mundo no SI, a resposta tem que estar no Sistema Internacional. Então, ela vai estar em quilogramas por metro cúbico. Essa aqui é a resposta do item B. Para o item C, nós vamos ter o quê? A pressão hidrostática e a pressão total no ponto situado a 5 metros de profundidade. Aqui, então, ó, é só a gente observar o detalhe. Ó. A cada 1 metro que eu avanço, eu ganho um acréscimo de 0,2 na minha pressão. Daqui para cá, ó, 0,2. Então, quando eu fosse para um próximo ponto, que estaria aqui em 4, também iria aumentar 0,2. E quando eu fosse aqui para o quinto, que é onde ele quer que a gente calcule, também iria aumentar 0,2. Dessa forma, a pressão hidrostática vai ser somente a pressão devida aqui dentro. Então, basta você somar essas contribuições. Dessa forma, nós vamos ter o quê, então? Que a minha pressão hidrostática vai ser 0,2, 4, 6, 8, 10, né? Vai ser 0,2, 4, 6, 8, 10. Então, vai ser 1 vezes 10 à quinta. E a minha pressão total vai ser quem? Se aqui a gente partiu de 1 e fomos somando, vai ser 2 vezes 10 à quinta. Porque é o 1 vezes 10 à quinta devido à pressão hidrostática, mais o 1 devido à minha pressão atmosférica. Lembrando aqui que a unidade de medida está dada no gráfico como sendo newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado. Bom, a questão P506 nos diz o seguinte. Os recipientes da figura contêm o mesmo líquido até a altura H de 0,5 metros, sendo que o da esquerda contém 20 kg desse líquido. A pressão atmosférica é 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, o item A, as pressões exercidas nos fundos dos dois recipientes, cujas áreas são iguais e valem 0,02. Bom, aqui, já que ele quer pressão, a gente vai calcular aqui a pressão total, né? A pressão total vai ser quem? A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Nesse caso aqui, como ele me deu
a massa, o valor da massa que contém no recipiente, é mais fácil para a gente calcular da seguinte forma. A pressão atmosférica a gente já sabe que vale 10 a quinta. Mas a pressão hidrostática aqui no caso vai ser a força, como eu tenho 20 kg desse meu material, vai ser a força-peso. Então vai ser 20 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Tudo isso aqui dividido pela área, que vai ser 0,02. Dessa forma, nós temos aqui 10 a quinta, mais, em cima, 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por embaixo a gente tem 2 vezes 10a menos 2. Dessa forma, a gente tem que a pressão total vai ser o quê? 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quarta. Para poder somar, tem que estar tudo na mesma unidade. Então, aqui eu vou escrever como sendo 10 a quinta mais 0,1 vezes 10 a quinta. Dessa forma, nós temos que a pressão total vai ser 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. No item B, ele fala o seguinte: a intensidade das forças que agem no fundo dos recipientes. Bom, aqui vai ser de forma similar ao que a gente tinha feito aqui na questão de cima. Só que agora a diferença vai ser o quê? Que nós vamos precisar calcular da seguinte forma. A força sobre a área vai ser igual a quem? A pressão total. Então, vamos ter que a força vai ser igual à área vezes a minha pressão total. Dessa forma, a gente vai ter o quê? 2 vezes 10 a menos 2, que multiplica 1,1 vezes 10 a quinta. Ou seja, a minha força F vai ser 2,2 vezes 10 a terceira newtons. Para finalizar essa questão, o item C, ele pede a densidade do líquido que preenche os recipientes. Então aqui a gente vai partir da seguinte relação para a pressão hidrostática. A gente pode encontrar a pressão hidrostática como sendo a densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade, e também podemos como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela minha área. Essa minha aceleração da gravidade cancela com essa outra, e assim nós temos que a densidade pode ser descrita como sendo a massa dividido por quem? H vezes A, que vai ser justamente o nosso volume, que era o que era de se esperar. Então, a massa que nós temos aqui é de 20 quilos, dividido por a nossa altura, 0,5, multiplicado pela nossa área, que é 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 0,5 dá 1. Então, aqui nós temos aqui a nossa densidade vai ser igual a 2 vezes 10 ao cubo. Unidade de medida, novamente, tudo no SI, então vai ser quilogramas por metro cúbico. E dessa forma, nós finalizamos mais essa questão. Bom, a questão 507 fala o seguinte: a pressão exercida por um gás pode ser medida por um manômetro de tubo aberto, na figura A, ou por um manômetro de tubo fechado, como na figura B. A altura da coluna do mercúrio no manômetro de tubo aberto é H1 igual a 20 centímetros. Sendo a pressão atmosférica igual a 76 centímetros de mercúrio, determine no item a pressão exercida pelo gás em centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio e atm. Então vamos lá. Para o nosso item A, primeiramente vamos analisar aqui o seguinte: como aqui você está com o tubo aberto, a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse ponto aqui. Aqui, nós, como está aberto, vamos ter toda essa contribuição da coluna de mercúrio aqui de 20 centímetros. Como o gás
está bem aqui, a pressão exercida pelo gás vai ter que ser igual a quem? A pressão hidrostática devido a esse mercúrio, somado com minha pressão da atmosfera. Então, a pressão do gás vai ser quem? A pressão atmosférica, que é 76 centímetros de mercúrio, mais a pressão devido a esse meu mercúrio. Como eu tenho agora 20 centímetros, vou acrescentar mais esses 20 centímetros da minha coluna de mercúrio. Ou seja, dessa forma nós vamos ter 96 centímetros de mercúrio. Ele quer também que a gente dê em milímetros de mercúrio. É só você converter de centímetro para milímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. Então, em milímetros de mercúrio, isso aqui seria 960 milímetros de mercúrio. Por fim, basta a gente agora calcular como é que seria em ATM. Aí é só você lembrar. A própria questão está nos dizendo que a pressão atmosférica, ou seja, 1 ATM, equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então, X, que é o que eu quero encontrar, equivale a 96 centímetros de mercúrio. Aí aqui embaixo a gente fazer o quê? Extremos pelos meios. Dessa forma, nós vamos ter que essa minha quantidade X, que eu quero encontrar, vai ser 96 dividido por 76. Assim, X vai ser aproximadamente 1,26 ATM. Então, pronto. Aqui está a pressão do gás em ATM, a pressão do gás em milímetros de mercúrio, a pressão do gás em centímetros de mercúrio. No item B, ele fala o seguinte: ele quer a altura H2 da coluna de mercúrio no manômetro de tubo fechado. Se esse meu manômetro está fechado, a pressão vai ter que ser a mesma. Então, a única coisa que vai estar mudando aqui é que nós não temos a pressão atmosférica entrando. Se você não tem mais pressão atmosférica entrando nesse lado, toda a pressão que o gás está fazendo vai ser devido exclusivamente à minha coluna de mercúrio. Como a gente já sabe que a pressão vale 96 centímetros de mercúrio, então essa minha altura H2 tem que ser igual a 96 centímetros. A questão 508 agora fala o seguinte: a densidade da água, D da água, é 1 grama por centímetro cúbico. E o mercúrio, a densidade do mercúrio, é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. E são colocadas em um tubo em U, de modo que a altura da coluna do mercúrio, medida a partir da superfície de separação, é 2 centímetros. Determine, assim, a altura da coluna de água. Ou seja, você tem aqui um recipiente em U, azulzinho aqui para água, por exemplo, e você tem o mercúrio, que eu vou botar aqui de vermelho. Essa alturazinha de mercúrio deu 2 centímetros. Ele quer que você calcule qual é a altura da coluna de água. Pronto. Então, nós teríamos apenas que poder saber quanto é essa altura H da água. E como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que as pressões nesses pontos devem ser iguais. Como eles vão estar aqui abertos para a atmosfera, a pressão atmosfera vai ser igual. Então, aqui a relação que nós vamos ter vai ser apenas o seguinte: a densidade da água vezes a altura da água vezes o G tem que ser igual à densidade do mercúrio vezes o H do mercúrio vezes o G. Dessa forma, o G de um lado cancela o G do outro e
nós temos que a altura da água, que é o que a gente quer encontrar, vai ser a densidade do mercúrio vezes a altura do mercúrio dividido pela densidade da água. Então, a altura da água aqui vai ser quem? A densidade do mercúrio, 13,6, que multiplica a altura do mercúrio, 2. Tudo isso aqui dividido por a densidade da água, que é 1. Então, a altura da água aqui vai ser 13,6 vezes 2, dá 27,2 centímetros. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe com seus amigos e até a próxima.